Os vereadores Hugo Pérez Magalhães e Evandro Augusto Pereira. Os convocados, os representantes legais da empresa Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. Senhor Daniel da Silva Lagos, obrigado pela sua presença. Imagina. Senhor Cleito Tomás Gomes, obrigado pela sua presença. Senhor Rafael Mesquita Machado, obrigado pela sua presença. Senhor Tiago Bussarto, pesado, não te vi sempre. Obrigado, viu? O senhor Márcio Adriano Quadros Nunes, obrigado pela sua presença. O senhor Marcelo Pérez Luiz, obrigado pela presença. Senhor Vinícius Rodrigues, obrigado, viu? Se vocês quiserem sentar aqui, pode sentar, por favor. Porque os vereadores, provavelmente, eles... Marcar um microfone para eles, por favor. Esse aqui, Marcos. Ele está assim. Aí, tá. Segunda parte da ordem de assuntos que serão debatidos nessa reunião pública especial: explicações acerca da obra que está sendo executada no município de Raposa, bem como a compensação ambiental e a reabilitação da área degradada. Por favor, senhor Alexandre, sou autor da convocação. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, ao presidente da Câmara, aos funcionários da Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Mas aqui estão sempre à noite, então desculpa. Boa noite novamente. Boa tarde, né? Deixa eu te falar, o motivo dessa convocação é porque a gente foi procurado por vários moradores do município e a gente viu a situação que está encontrando hoje nas montanhas da nossa cidade. Então eu queria mostrar algumas fotos antes da gente começar essa reunião, para depois a gente debater sobre essa situação. Para a gente que mora no município aqui, a gente conhece isso como a trilha do Badê, né, pastor? Ela era uma trilha e de uma hora para outra virou uma estrada. Ela na área do Badê. Vou voltar aqui, passar devagar, para todo mundo acompanhar aqui. Então são as áreas que a linha de transmissão está passando. Obrigado. Isso aqui já é a área do Alto do Espírito Santo, da Guaripa. Já é a parte da Vila Bela com o Espírito Santo. Da Vila Bela.
Aqui já é no Alto do Espírito Santo. Aqui já é no Alto do Galo ali do... Aqui já é também no Alto do Galo, nas costas da casa do vereador, no fundo da casa do vereador Evandro. Isso aqui são algumas árvores que foram cortadas lá. Eu vou deixar o secretário da Câmara também, está falando um pouquinho, que ele está ajudando a gente nesse trabalho, e ele vai falar um pouco sobre essas fotos também. O Marco Aurélio Monteiro. Bom, senhores, os pontos indagados são a abertura das estradas, né, o lugar que era montanha, abriu a estrada, está deixando o caminho livre para invasões de terrenos. Esse é o primeiro fato. Lugar onde era montanha, meio ambiente degradado, terra solta que vai descer porque é alto de morro, tá? Pode passar. Está vendo a degradação? O problema é revitalização da mata local. Esse é o primeiro ponto. Está vendo? Abertura da estrada em alto de morro, pode surgir uma soroca com chuvas muito fortes, vão surgir umas sorocas, vão abalar mais ainda o meio ambiente e a flora local. Aí muita terra está descendo para as encostas, inclusive tem um vídeo aqui que o vereador da Electrocaixa vai mostrar que parte dessa terra ela desceu no bairro São Sebastião, que a gente chama de Galo Velho, e invadiu um pesque-pague, onde o dono do local perdeu todos os seus peixes. O barro desceu todinho no lago e perdeu tudo. Volta essa foto aqui, ó, ele tá 14. Isso é do Galo, parte dessa terra. Então, são coisas que vocês estarão indagando com vocês sobre o destino final desse material retirado. Morador está presente, Oi? Morador está presente. Tá, morador está presente, né, Fausto? Madeira de lei jogada, retirada, jogada. Qual que é o projeto da empresa para revitalizar esse local que está tirando a mata, né? E incentivando a invasão de lotes nessas estradas. São terrenos bons, de vistas bonitas, que o povo não tinha acesso. Com a abertura dessas estradas, vai incentivar. Nós estamos vivendo um momento de invasão de lote. Entendeu? Então, essas estradas incentivarão a invasão. Então, tem que saber. É o que eles vão devagar, tá? Só estou explicando as fotos. Né? Põe naquela 18. 18. Vai abrir, cara. Vai abrir sozinho.
Isso aí é a enxurrada que desceu do morro e do bairro São Sebastião, que a gente chama de Galo Velho, e que chegou até o criadouro de peixes no Pesque Parque. A cabeça aí. Isso aí, ó, após a enxurrada, como ficou o local? Volta aí. Como ficou o local após a enxurrada? Um lugar que já há muito tempo nesse Pesque Parque nunca teve esse problema. Esse moço aí assoiou ele e jogou os peixes tudo para fora. Estão tirando barro lá de dentro. Então, assim, é um trabalho perdido, né? Porque a lama tomou conta do lugar dos peixes, né? Então, são esses fatos ocorridos. Olha, já formando uma soroca, entendeu? A abertura tirou a mata ciliar, que protege ali as encostas, e com isso aí o veio de água veio assoreando, formando uma soroca, levando essa terra toda para baixo, né? E lembrando que Raposos faz parte também da Mata Atlântica, né? Aqui nós pertencemos a uma parte da Mata Atlântica que está dentro de Raposos. Está vendo? É muita lama, muita terra, um local que só tinha vegetação. Hoje nós temos muita lama que, com essas chuvas contínuas, toda essa lama está descendo. E Raposos é um vale, né? A cidade se encontra a parte de baixo, cercada por montanhas. Qualquer coisa que aconteça no alto da montanha, o reflexo é embaixo, nas casas, nas residências, nos lotes. Colocando as fotos, né? Primeira pergunta é se tem todas as licenças ambientais, todas as licenças para estar fazendo essa obra. Boa tarde. Esse projeto, acho que vou dar uma contextualizada sobre como é que foi conduzido esse projeto, que acho que ajuda a ilustrar a origem dele. Né? Tá. Eu sou o Daniel Lagos, sou analista ambiental da empresa e estou nesse projeto há um tempo. Vou fazer alguns esclarecimentos em relação ao processo de licenciamento ambiental, que aí direciona a pergunta feita. Esse projeto ele foi leiloado em 2013 pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Na verdade, é um projeto de utilidade pública, né? Não é um empreendimento privado de utilidade pública, só que um contrato de concessão. E é uma linha de transmissão que passa por 8 municípios, de mais ou menos 82 quilômetros. E por conta de passar por mais de um município, a competência do licenciamento é estadual, segundo a Lei Complementar 140, e a deliberação normativa agora 217, do Estado de Minas Gerais. Então, a competência da Suprasemate, esse processo ele passou por todas aquelas etapas que tem que fazer estudos ambientais, anuências das prefeituras, a gente fez todo o levantamento, flora, fauna, tudo que tem que ter um contexto do processo de licenciamento ambiental. Passou algum tempo, teve problemas em Minas Gerais, questão de greve, da Supran e tudo mais. Esse projeto ele era para ter energizado em maio de 2017. Na verdade, o objetivo dele é para interligar o sistema, na verdade o sistema de transmissão de energia no Brasil ele é interligado. Não há que se falar, por exemplo, eu vou fazer uma linha de transmissão aqui, tá medido 2 vezes baseando 2, que é o caso que a gente está falando, e pronto, acabou. Não, esse sistema ele se interliga com outras linhas de transmissão justamente para fazer o abastecimento de todo o sistema interligado nacional. E o nome dele, a abreviatura dele é SIM, que é Sistema Interligado Nacional.
Como é que se faz isso? Vamos fazer uma linha de transmissão simplesmente por fazer. Não, existem os estudos do Ministério das Minas e Energia, que ele é suportado pela EPF, Empresa de Pesquisa Energética, que identifica uma deficiência energética em determinadas regiões. Mediante isso, o próprio governo ele faz um mapeamento dessa área. Olha, aqui está precisando de energia, porque senão em pouco tempo vai acontecer um colapso. Vai começar a ter problemas de infraestrutura, problemas de desligamento, e diferente da distribuição, a transmissão de energia ela suporta uma escala muito maior do que distribuição. Por exemplo, o problema de distribuição eu posso ter localizado em alguma rua ou no bairro. Transmissão de energia eu posso desligar um estado inteiro ou mais, porque ele é interligado. Então, por isso, essa foi a origem dessa linha de transmissão. E a empresa ela arrematou esse lote no ano de 2013, abrimos o processo de licenciamento ambiental em 2014 na Supran, ele rolou normalmente, tá? Obtivemos a licença prévia, ele teve aquele procedimento trifásico, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Só que chegou em 2017, com a nova edição da deliberação normativa 217, houve uma modificação de tipologias nessa legislação, de alguns empreendimentos, ou seja, alguns empreendimentos eles não precisam mais ter a LP, LI e LO, eu posso fazer licenciamento concomitante. Tá? Então o que aconteceu? A licença prévia, a gente estava numa esfera de legislação e depois de concedida a licença prévia, a gente obteve a LI mais LO, ou seja, esse empreendimento está devido à licença de instalação e operação. Tá? Já passou, a gente está na instalação e operação. A fase atual é implantação, está na construção, como vocês podem ver diante disso daí. Então, assim, só que tem outras premissas legais que a gente tem que atender, como a anuência de unidade de conservação, das prefeituras, IF, IEFA, IFAM, tudo foi obtido, está tudo no processo de licenciamento ambiental e devidamente regulado. Então, respondendo à sua pergunta, o processo tem todas as licenças, está tudo mostrando lá no processo, ele é público, pode ter acesso, ele tem autorização do IBAMA, inclusive, por ser bioma Mata Atlântica, a gente tem a ASV, autorização de supressão vegetal, com a anuência do IBAMA, que justamente ele verifica as questões da lei da Mata Atlântica. Concedida a palavra. Na verdade, eu já tinha acesso ao que o senhor falou há alguns anos. Deu para ver que as documentações estão em cima, tudo bacaninha. Mas essas autorizações não isentam vocês de algumas coisas. Por exemplo, uma das torres está numa área de conflito. Para que vocês pediram licença para colocar uma torre lá, uma vez que nenhum deles estão autorizados a dar autorização para fazer qualquer obra dentro dessa área? É uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: eu vi aqui que tem 4 pessoas aqui da área ambiental. Vocês não fazem uma caminhada nessas obras não, gente? Você sabe por que eu estou falando isso? Do topo da minha casa está bem no pé de uma das torres, lá no Galo. Poxa, fizeram um rasgo lá sem critério nenhum. Não precisa ter formação ambiental para enxergar isso. Desceram o topo do morro todinho e acumulou a movimentação de terra que foi feita, jogou todo pendurou lá no alto do morro, no pé da torre. Além de vocês ter feito criado um novo caminho para o curso natural de água, vocês jogaram exatamente, poxa, em cima de um tanto de casa, pô. E vocês não tiveram nenhum cuidado. Eu estou falando aqui do número de pessoas da área ambiental, poxa, porque qualquer menino chegaria lá e veria que colocou um tanto de terra em cima das casas do pessoal, poxa. E o que aconteceu? Poxa, é muito simples. Soma aí um volume de água muito grande, porque vocês desviaram tudo para um lugar só. E no ponto final do caminho da água que vocês criaram, vocês colocaram um número de terra enorme. Veio a chuva, aconteceu aquela miséria ali, ó. É casa lá que encheu de água, talvez vocês não tenham nem conhecimento disso, né? Casa que encheu de água, o pesque pague do moço foi um desespero, sabe por quê? Assoreou, jogou os peixes tudo para fora. Até fica aqui uma pergunta: vão lá visitar esse moço, poxa, para ver lá o prejuízo que vocês causaram para eles.
Então a minha indignação é o seguinte: primeiro vocês têm que arrumar um jeito de corrigir o traçado que vocês fizeram lá, porque senão toda a chuva que cair, nós vamos estar com enchente lá no alto do morro, poxa. Isso é questão de responsabilidade social, poxa, ambiental. O número de pessoas envolvidas nessa área é muito grande, poxa. Imagina aquele alto de morro, vocês jogarem lama na casa do pessoal, porque foi o que aconteceu. Entrou lama no terreno da casa do pessoal, na área do pessoal, e acabou com o destipado do monstro, pô. Então, eu quero saber o que vocês vão fazer em relação a esse traçado que vocês fizeram, que mudou todo o curso d'água, sem critério, jogando para cima das casas. O que vocês vão fazer em relação a esse pesca e parque lá que teve esse prejuízo? E como que vocês, para quem que vocês pediram essa autorização nesse ponto em especial, uma vez que é uma área de conflito? Essa é a pergunta. Eu só vou falar em relação à questão do traçado e depois eu passo o microfone para o Cleiton. Deixa eu ver se eu só entendi. O senhor gostaria de esclarecimento em relação às consequências da obra desse empreendimento? As consequências, mas o que vocês vão fazer para a água parar de cair lá? Né? Então esse é um ponto. Tá, só para entender mesmo, perfeitamente. Só um ponto aqui, eu acho que já que você vai falar sobre o traçado, eu acho que entra aí na questão da área de conflito, né? Que foi a sua pergunta. Mas aí responde junto, a área de conflito que ele está dizendo em judicial. Atende, a pergunta atende. O que acontece? Em relação a traçado, o traçado ele não é escolhido pela empresa. Por isso que é importante ter contextualizado o empreendimento. Quando o Ministério de Minas e Energia ele mapeia uma região para fazer um empreendimento de linha de transmissão, ele já delimita um corredor aonde essa linha tem que passar. Então, na verdade, não é uma escolha do empreendedor, tá? É o Ministério de Minas e Energia. Ele diz o seguinte: para você fomentar energeticamente essa região, o corredor adequado tem que passar aqui. Tá? Então, isso é premissa de leilão. Então, os empreendedores, quando vão dar o lance no leilão, ele já conhece a delimitação do que ele pode trabalhar. Tá? É claro que tem uma área de amostragem, né, onde a gente pode chegar um pouco para cá, um pouco para lá, mas é muito restrito. E aí o que acontece? No processo de licenciamento ambiental, a gente apresenta um estudo de impacto ambiental. Né? E ali a gente demonstra os possíveis impactos decorrentes. Na verdade, é como se a gente pegasse uma linha de transmissão, a gente fizesse uma simulação. Olha, a linha vai entrar, a região está assim, a linha vai entrar assim e a região vai ficar assim. Em resumo, é mais ou menos isso que acontece. A gente apresenta isso para o órgão ambiental. E o órgão ambiental, muitas vezes, como de fato aconteceu, questiona: olha, mas ambientalmente, desse jeito que você está me apresentando, não vai ser bom. Eu quero que se altere. E assim foi feito 2 ou 3 vezes. Então, quem bate o martelo do traçado não é a Mariana, é a Supran, é o Estado, foi o Estado. Tá? Começou com o Ministério de Minas e Energia, dando uma delimitação de amostral, corredor, e o órgão ambiental, ele vai e taxa: ó, dessas 3 ou 4 alternativas que você me apresentou, eu, com os meus analistas e tudo mais, tem todo um levantamento do órgão ambiental, tá? Essa aqui é ambientalmente mais viável. E assim foi feito, tá? Agora, em relação ao conflito possível da área. Não. Você não respondeu. Você voltou lá no preâmbulo, lá você não respondeu. O que vocês vão fazer em relação a esse volume de água enorme que vocês jogaram em cima da casa? Okay. E o que vocês, para que isso não aconteça mais, porque senão nós vamos ficar lá toda a chuva ganhando água dentro do terreno, dentro das áreas. E o moço lá perdendo peixe toda a chuva. Você não respondeu essa pergunta. E a outra pergunta que você não respondeu também é o seguinte: o que vocês vão fazer em relação ao pesca e parque, por exemplo, que teve esse prejuízo? Eu não terminei. Eu só ia responder com traçado porque a sua pergunta falou em traçado. Então eu precisei explicar tecnicamente o que significa traçado, quem decide traçado. Porque, salvo engano, o senhor reportou que como é que eu vou fazer para alterar ou não o traçado foi alterado e por isso ocasionou o derramamento de água. Eu falei que vocês alteraram o curso d'água com o traçado que vocês fizeram. Esse traçado que vocês fizeram alterou vários cursos d'água e jogou tudo para cima das casas.
E aí eu até entendi que vocês são obrigados a fazer onde está. Poxa, mas e o cuidado de tirar a terra que vocês empurraram, que foi parar dentro da casa do pessoal? E o cuidado que vocês teriam que ter para fazer alguns cortes mais em cima, para que não desça tanta água nesse caminho que vocês fizeram. Então agora são as consequências da obra no local, mas o traçado acho que foi esclarecido. Você pode ajudar em relação? Meu nome é Cleiton, tá? Sou da Mariana. Com relação a essa questão do curso d'água, a gente tem um plano de recuperação de áreas degradadas. A gente atua no momento que acontece alguma coisa ou a gente concluiu o serviço naquela área, não vai entrar, a gente atua. Com relação à questão do rapaz do Pesca e Pague, a gente com certeza vai entrar em contato com ele e tem que ressarcir os danos que foram causados para ele. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso é fato. Com relação a esse curso d'água, com certeza teremos que ir lá analisar uma forma de conter, não sei se com a escada ou uma manta, uma biomanta ou uma técnica que não permita essa água descer mais lá. Isso vai ter que também ser feito. Essa é uma responsabilidade de citar no programa nosso de recuperação de áreas degradadas. Quando a gente conclui, a gente tem que prestar contas também para a Supran de como isso ficou depois de construído, entendeu? Então tem uma fiscalização também. Nós não vamos ter que esperar até vocês concluírem a obra para vocês fazerem isso lá não, né? Fazer essas correções. Não, a gente, até o ponto que a gente precisa melhorar a questão da comunicação. Se a própria população ou mesmo a pessoa que foi afetada tivesse feito contato com a gente automaticamente, no mesmo momento, a gente já presta a assistência, se for necessária, e a correção. Esse contato que eu fiz foi garantir essa audiência pública aqui. Esse é o primeiro contato. Ok. Tá? Vocês já têm um plano sobre essa situação da água ou vocês vão fazer isso agora? Depois que aconteceu? A gente tem um plano de recuperação. Você já tem um plano? Isso. Tá. Igual no caso das outras estradas também, você falou que vão reflorestar algumas partes onde não está mexendo, igual lá na situação do galo dele. Toda área que a gente abre, a gente tem que recompor. Essas estradas, por exemplo, isso aí, em quanto tempo mais ou menos vocês vão fazer isso? A estrada, a gente recompõe ela assim que eu tenho. Algumas fotos que você mostrou ali, eu tenho uma bandola, que é onde a gente lança o cabo. A última intervenção que eu tenho é depois do lançamento do recuperação. Aí não entra nenhum maquinário nosso, nenhum veículo. Aí a gente volta e recupera essa área. Se porventura, como você mostrou em algumas fotos ali, está me gerando um barro, uma situação, a gente tem que ir recompor essa área também para não esperar até o final. Aqui no município, quando a gente vai pedir uma autorização para fazer uma poda de árvore, a gente tem que dar uma muda de árvore por causa dessa poda que a gente está fazendo. Então, eu vi que tem muitas árvores que vocês cortaram, principalmente na parte do galo. Então, eu queria saber de vocês quantas mudas vocês vão estar plantando para resolver essa situação desse crime ambiental que está acontecendo. O projeto de licenciamento ele tem que prever um mapa de supressão de vegetação. E isso já é estipulado, na verdade, ao longo de 82 quilômetros, ele foi feito um mapa de supressão justamente para fazer essas intervenções de acesso, chegada de torre, botar torre e tudo mais. Existe uma obrigação decorrente da minha supressão de vegetação, que é justamente a reposição florestal. E isso ele já está até com termo de compromisso assinado e o projeto de reposição florestal ele está sim em execução. Tá? E que realmente quem define, como eu falei, a competência é do Estado, da Supran, e eles que definiram, eles sabem de onde a gente está passando, eles sabem de todas as regiões municipais inclusive, e eles determinam qual é a forma do que eles chamam, o IAF, que trata de reposição florestal em Minas Gerais, né? Então eles chamam de Projeto Técnico de Reposição Florestal. Foi aprovado e já está em execução. Eles que determinam a área que tem que fazer isso é a Supran. A gente tem que seguir as orientações da Supran. É só porque ficou faltando uma resposta que para quem que vocês pediram autorização numa dessas torres que está no meu bairro, uma vez que a área é uma área de conflito. Vocês pediram o morador de lá que está em conflito com a Anglo Gold ou pediu para a Anglo Gold? Para quem vocês pediram? Essa área foi pedido a autorização para a Anglo Gold. E aí no termo que ela dá de autorização, ela se responsabiliza de que a área é dela.
E aí, caso o proprietário, porventura, venha à frente conduzir e dizer que é dele, a Anglo Gold tem que ressarcir ele pelo acordo que ela tem judicial com a gente. Então ela não comunicou para vocês que era uma área que estava em conflito, então? Ela assumiu como dona? No momento, não. Ela assumiu como dona. Foi feito algum pagamento para a empresa para ter autorização para entrar dentro dessa área? Não. Nesse caso em específico, foi feito algum pagamento para a empresa? Eu posso checar, não vou te afirmar aqui, mas com certeza pode ter sido feito sim. Sobre esse assunto, eu vou passar a palavra para o meu colega vereador Rafael, mas eu gostaria de saber o seguinte: essas linhas de transmissão passando dentro do município ou fora, até mesmo no alto do município, como nós estamos no vale, o que acontece? Algumas pessoas que mexem com a rede elétrica falou que tem um pouco de interferência em alguns aparelhos ou sinal de internet, algumas coisas assim. Então eu queria saber também sobre isso e uma outra coisa. Vocês vêm e passam dentro do nosso município e contrapartida, o que vocês vão estar fazendo ou o que vocês estão ajudando o município com isso? Na verdade, isso aqui está falando de contrapartida, que tem uma pegada de compensação, né? Como eu falei, a gente está amarrado às determinações da SUPRAM. Tá? A SUPRAM sabe que são os municípios interferidos, eles sabem qual é a região, a área, o que vai se fazer. Quem também determina compensação ambiental é o órgão estadual. Tá? A gente pode até falar, e a gente não faz muito isso na companhia, tá? E tentar esclarecer, olha, mas será que isso será realmente o melhor beneficiamento dos atingidos, essa região é assim? Mas essa determinação é essa, tanto é que eles enviam a proposta, eles têm um COPAN, né? Que no caso da compensação ambiental é a Câmara de Proteção da Biodiversidade. Eles criam as unidades beneficiadas para esse recurso de compensação ambiental que está vinculado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei dos Núcleos. Então, eles falam sim, ó, a compensação vai ser dessa forma, você vai firmar o termo de compromisso com o órgão gestor X, Y, Z. Isso foi feito, já estava inclusive, tá? E é assim que a gente faz. A gente segue também as determinações do órgão licenciador. Sobre as interferências? Perdão? As interferências? Bom, você falou da interferência de internet. Num dos cabos que a gente passa em cima, um cabo é de aterramento. O outro cabo é um cabo OPGW, que a gente fala. É um cabo que transmite para a gente internet, vamos dizer assim. É um comando que vai de uma subestação a outra. Então, ele está acima da linha. Então, se gerasse a interferência, a gente não utilizaria ele para comando, entendeu? Então, não tem essa questão da interferência nesse nível que estamos dizendo. Você tem a palavra, Rafael? Boa tarde, primeiramente, a todos. Cumprimento o nosso presidente, José Zeraldo, vice-presidente Pastor Aguinaldo, os colegas Hugo, Lelé e Evandro, e todos vocês que estão aqui hoje representando uma empresa particular, uma empresa privada. E o colega também representando a comunidade japonesense. Primeiramente, queria falar que a gente representa, ou busca representar da melhor forma, né? Às vezes a gente falha nisso, a voz popular. Então, o que a gente traz aqui hoje são demandas da população. E vocês estão passando em várias cidades, né? Devem ter essas arguições aí, já sabem que o caminho é esse mesmo, e a gente fica agradecido de vocês estarem aqui para prestar esse esclarecimento, é muito importante para a gente exercer a nossa plena democracia. Tenho aqui 7, 8 questões grandes. Eu gostaria que vocês respondessem todas elas. Elas foram passadas pela própria comunidade e por uma pessoa que está junto, também é um mandato tentando construir junto, amigo, como também de outros colegas vereadores, e algumas que construir junto também. E eu vou ler todas, porque eu acho que a dinâmica de ler, parar, responder, ler, parar, responder, às vezes a gente perde. Então, que vocês já vão sabendo qual assunto que vai ter que ser respondido. Caso não haja possibilidade de responder agora, que o secretário encaminhe a empresa, mas gostaríamos de, até para efetivar, porque isso é questionamento já de muito tempo, inclusive gostaria de fazer uma menção rosa aqui para o Benedito, que há muito tempo já alertava a gente sobre a instalação dessa rede de transmissão na nossa cidade. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual o valor da obra da linha de transmissão? Segunda pergunta:
Considerando que a remuneração pela transmissão da energia é um contrato fixo, quanto a transmissora, a empresa Mariana, receberá por mês? Número 3. Quanto de imposto municipal é recolhido? Pergunta 4. Quanto, e aí entra na pergunta dos dois colegas, do Evandro principalmente, quanto foi pago pelo contrato de servidão de passagem da linha em questão? A quem foi pago? A AmgoGold e o valor. 5. Qual o comprimento da linha no nosso município? Qual a largura da faixa de servidão? Qual a área total envolvida? Né, que é multiplicar comprimento vezes largura, para a gente ter uma noção de que é no município. 6. Essa área está inviabilizada para a construção de edificações? Que atividades podem ser desenvolvidas debaixo desta linha? 7. Qual a função dessa linha de transmissão? De certa forma, já foi respondido aí com o histórico, mas gostaria que fosse mais elucidado. Ela alimentará algum projeto? Qual projeto? Acho que são só essas. E ainda tem uma que apareceu, só por curiosidade, quais são os municípios que estão, a Mariana está passando com essa linha de transmissão. E antes, né, de voltar a palavra para vocês responderem, eu só queria que a gente atentasse a uma coisa. Para a gente ter um respeito com essa casa legislativa, no sentido de que a gente também tem entendimento que vocês estão executando alguma coisa do Ministério, né, como foi colocado aí, de energia, não sei, né? A gente entende isso, mas a gente quer saber também o que é competência, porque senão a gente vai ficar assim, isso tudo é executar, a gente está executando uma coisa que foi no leilão, que foi, e a gente não quer, a gente quer saber da empresa Mariana que está executando, porque se fosse uma outra empresa, A, B ou C, a gente estaria fazendo as mesmas perguntas. A gente não quer que seja delegado ao Ministério que impôs assim, que passasse aqui, que não passasse ali. Poxa, mas a gente tem a comunidade que está sendo afetada. Então, senão fica empurrando demais pelo Ministério de Energia e a própria comunidade aqui fica em defasagem. É isso mesmo, vereador? Eu acho que está em cima do que a gente coloca aqui como representantes da comunidade. Tenho dito, senhor presidente, obrigado pela palavra e parabéns pelo requerimento, viu, colega Leleco? Se tiver alguma dúvida, eu volto na pergunta aqui numa boa. É possível. Vamos para algumas. Em relação a... Deixa eu ver aqui, eu anotei alguns pontos aqui. Não necessariamente posso fazer em ordem, tá? Tranquilo. Tá? Tá. Questão de fundiário, né? Em relação com os proprietários, como é que se faz essa abordagem? É feito o levantamento das propriedades onde vai passar, tá? Todos os proprietários são procurados. Existem umas normas da norma brasileira técnica, não sei exatamente qual é, mas existem as normas que você tem a metodologia de cálculo por área que você está atingindo. Por exemplo, se a minha transmissão, a propriedade ela tem 2 hectares e eu passo em 500 metros quadrados, existe uma metodologia de cálculo quanto que eu vou passar pelaquela minha faixa. Respondendo a pergunta, a faixa de servidão ela é de 60 metros, ou seja, exatamente, de largura. A linha de 82 km e a faixa de 60 metros, e assim segue ao longo dos 82 km, para todos os municípios que são 8. E no município de Raposos, qual que é o comprimento? 12 quilômetros, 12 por 60. Exato. Essa pergunta, só para justificá-la, nós temos um município com território muito restrito, reduzido. E a gente hoje vê mais uma parcela desse território, a gente está falando de terra, de terreno. 72 no nosso matemático, ele já fez a conta, sendo entregue a uma iniciativa privada. Por isso, justificando só a minha pergunta. Tá. A sua preocupação é legítima e merece esclarecimento, sim. Isso é pauta de toda a maioria das reuniões com o aspecto social. Então, retornando, é feita essa abordagem com os proprietários, levanta-se... Largura 60. Você está originado. Largura, isso. 12 km de comprimento que passa na Raposos, e a faixa de servidão são 60 metros, tá? 30 para cada lado ao eixo dos cabos. Então é feita a abordagem dos proprietários, levanta a matrícula, levanta a quem são, faz o cadastramento
Com base em normas, a gente faz o levantamento da metodologia de cálculo. Olha, se eu tenho 60 metros que eu passo na sua propriedade, que tem tanto de comprimento, então, na verdade, eu estou fazendo uma certa limitação administrativa nessa faixa de servidão, tá? Como eu falei, uma limitação, ela não é uma desapropriação. Então, o proprietário continua titular, ele pode continuar fazendo algumas atividades ali de baixo, é claro que tem sim uma limitação, e por isso o motivo... As restrições, é isso? Justamente. E por isso existe essa indenização, tá? Só para complementar, porque talvez não está fresco, aí a pergunta sobre essa faixa de servidão, eu posso usar esse termo? É esse o termo. De passagem da linha, qual que é o valor que está sendo, principalmente nessa área que o colega colocou, que foi pago a ângulo, qual que é a área que está sendo passada essa linha, que está virando uma área de servidão, e quanto está sendo pago a ângulo por essa área? Essa resposta a gente tem que apurar, porque assim, são muitos processos administrativos que a gente tem que abrir e não são valores fixos. A gente apura o seguinte: o quanto a gente atinge proporcionalmente à propriedade da pessoa. Digo o seguinte, só para fazer um exemplo: se um proprietário ele tem 100 hectares, se eu estou atingindo 1 hectare, a proporção é muito pequena ao que ele tem. Agora, 100% da propriedade. Não necessariamente. Estou dizendo o seguinte: se ele tem muita área e eu atingo pouco, o valor é diferente da pessoa que tem pouquinho e eu já atingo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, ele não é um valor fixo. A gente tem metodologia de cálculo, mas é proporcional ao quanto você está atingindo. Porque, assim, obviamente é uma questão, assim, até de se a pessoa tem uma propriedade, um casebre pequenininho, e eu praticamente me viabilizo, né? Então, é diferente de uma propriedade enorme que eu passo um pouco. Então, o tratamento ele tem que ser diferenciado e assim que é estipulado. E a gente entende, por exemplo, no caso Anglo Gold, domínio de terra quase 100% na cidade. Eles entrou na área dela, diferente, por exemplo, do Fausto, por exemplo, que é o dono do Best Park, entrou na área dele, vai viabilizar, entendi, nesse sentido. Só aproveitar que estou com a intervenção aqui, Rafael, 72 quilômetros quadrados é a área total do município. Na hora que eu falei, ficou parecendo que era o cálculo, né, de 12 vezes 60, não. O município é pequeno, né, em proporção, a extensão do nosso município é essa. A linha de raciocínio do Rafael ela vai nesse sentido. O município já é pequeno e aí você está com essa área também sendo inviabilizada. Desculpa a intervenção, só para esclarecer, para não dar um entendimento. Não, parece que é muito maior do que ele. Vamos lá. Acho que está esclarecido em relação à largura da faixa, quanto a gente passa, como é que é feito a abordagem proprietária para a indenização. O projeto ele não alimenta, ele não tem o objetivo de direcionar para qualquer projeto de infraestrutura, porque isso inclusive até nos foi questionado em um momento passado, tá? Essa linha de transmissão ela vem para fomentar, por exemplo, uma mina? Não é isso. Tá? É o Sistema Interligado Nacional. Ele vai interligar o sistema todo, que a própria energia que tem esse ciclo, ele alimenta residência, hospital, escola, comércio, indústria, o que tiver no mapa de eletricidade nacional. Tá? Ele não tem nenhum viés específico para qualquer projeto de infraestrutura. Não tem e nem pode ter. Questão regulatória. É interessante estar citando Mina, porque a informação que eu tive que um dos principais objetivos dessa linha de transmissão era atender a Menapolo. E a Taquaril embaixo. Pois é, esse assunto ele já veio há muito tempo, inclusive a audiência pública do projeto, que era para alimentar a Menapolo, da Vale e tudo mais. Não, isso não procede, isso foi bastante esclarecido nas audiências, bastante esclarecido no Copan, que teve para deliberar a licença. Isso ficou comprovado, não tem nada a ver com isso. Tá bom. Só aproveitando esse ponto, né, eu nem ia levantar, mas já foi colocado. Acho que é importante a gente entender, já que você colocou que não é nenhuma especificidade que vai atender, mas existe um diálogo entre os ministérios. O Ministério de Minas e Energia, isso mesmo, hoje, ele entende que tem uma pretensão de uma mineração, por exemplo, da Apolo. Então, pode ter uma defasagem aqui. Então, não diretamente a gente vai entender que é para mim na Apolo, mas
que igual você colocou no início da reunião, para não ter um colapso, uma atividade minerária ou qualquer outra área venha acontecer na região, está atendendo isso. Então, dá para fazer esse entendimento e a gente abraça a causa mesmo, junto com os ambientalistas e ativistas que estão aí lutando mesmo para a preservação dessa nossa riqueza que é a Serra do Candarela. Entendo perfeitamente a colocação, só que realmente isso é uma questão de política pública, né? A gente não tem nem como interferir nisso. Mas eu entendo perfeitamente a colocação. Senhor presidente. Tem mais questão. A Thaís está com essa pergunta aí. Então vou dar uma refrescada aqui. Não, eu tenho aqui. Foi falado sobre, vamos lá, comprimento, largura, limitação, não alimentar nenhum projeto, tributação, né? Acho que tem uma questão em relação a isso. Questão municipal. Isso, arrecadação, né? Existem as normas regulatórias de como se tributa uma questão da linha de transmissão. Ela é federal, tá? Então existem as taxas regulatórias que elas são sim recolhidas quando entram em operação, tá? Porque só gera receita. E eu já adianto na próxima pergunta que não tem ainda nenhuma arrecadação por parte, nenhum ganho ainda por parte da companhia, porque ela só tem ganho quando entra em operação, tá? Energizada, justamente. Então, a arrecadação, ela vai ter uma tributação a nível federal, são taxas regulatórias, e não tem tributação municipal. O que acontece? Também é uma pergunta comum e a gente responde, todos entendem, o município que a gente passou, eventualmente. A tributação, a arrecadação, falar não tributação, né, mas a arrecadação, ela ocorre de forma indireta. Por exemplo, existem serviços adicionais que eles são fomentados por conta de uma implantação de uma obra de infraestrutura. Tem alojamentos, comércio. Então isso tudo movimenta contratações, aluguéis, maquinário e tudo mais. Exatamente. Então movimenta razoavelmente a questão de arrecadação a nível municipal, tá? Esse é o tipo de arrecadação, até porque, novamente, não querendo se excusar de qualquer tipo de responsabilidade, que a gente tem, claro, a gente tem obrigações condicionantes ambientais, regulatórias, mas tributária é a arrecadação, regulatória a nível federal. Só nossa obrigação aqui pontuar que a gente fica mais uma vez chateado com essas normativas aí que não compete à empresa, que vem do governo federal, porque fiz uma conta rápida, e todos vocês engenheiros técnicos aí, sou da área de outra área, então vocês podem até me corrigir, mas deu 7,2 quilômetros de área do nosso município. Isso, se o pastor está falando que o município tem 72 quilômetros quadrados, coincidências ou não, deu certinho 10% do município. 1%, obrigado aí. 1% do município doado a uma linha de transmissão. E a gente não ter, né, falar, né, porque eu te pergunto, o que a Raposo está ganhando com isso? É verdade, isso tem que ser colocado dessa forma mesmo. A Raposo tem que levar alguma coisa para o espaço, um monte de torre, atrapalha a comunidade, coloca um monte de situação e a cidade vê aí, brotou essas torres para a gente que mora. A gente não, além de empresa, não tem morador. De uma hora para outra apareceu umas torres que não teve um diálogo. Acho que a empresa falhou muito nisso. Vocês levem isso para o setor competente acerca disso, porque foi aparecendo torre. Aí dá para pensar de tudo, né? Acho que vocês vão de convir com isso. Então acho que perder 1% do território parece que é pouco, mas não é. A gente hoje tem 47% do município, e eu agradeço particularmente, dentro do Parque Nacional da Serra do Candarela. E acho que é uma contribuição enorme do nosso município, ainda que pequeno, para uma área que é o futuro de nossas vidas, dos nossos filhos, que é um manancial de água. Agora a gente perder mais 1% e falar que é indiretamente, com alojamento, movimentação, porque a gente sabe que uma empresa quando chega, movimento comércio, mototáxi, não sei o quê, mas também tem que lembrar que muitas vezes traz prejuízos sociais, que está apresentado em RIMA e tal, mas quem sofre, quem sente é a população, não é a empresa. Bom, essa pergunta que o Rafael fez para você, sobre o movimento no comércio, sobre isso, o que acontece?
você já fez um compromisso que vocês vão estar revitalizando toda a área que vocês estão mexendo. Isso está constado em ata, né, presidente? Tudo isso. Agora eu queria saber de vocês uma compensação para o município. Está com uma compensação ambiental que é revitalizar toda a área que vocês estão degradando, estão destruindo o nosso meio ambiente. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Na Cava de Santa Cruz, é propriedade particular da Anglo Gold. A Anglo Gold estava mexendo lá, ela fez uma compensação para o município construir uma quadra pública para o nosso município, que é aquela quadra, a pista de skate em frente ao campo do Ideal, na rua Eval Silva. Então, eu queria saber disso. Mais a doação da área total do Poço da Pedra. Do Poço da Pedra. E é dela, e essa terra é dela, que ela fala que é dela, parece que ela tem documento, tudo, e ela fez essa contrapartida para o município. Então, eu queria que registrasse isso em ata e queria saber de vocês o que vocês podem estar fazendo para o município. É igual o Rafael te falou. Então, tem 2 caminhos religiosos que passam aqui. E é onde que vocês estão portando. São 2 caminhos religiosos antigos que passam aqui. Que é, Rafael, pode lembrar os dois? É o CRE, né, que é o caminho religioso da Estrada Real, e a própria Estrada Real que liga aqui ao Arraial Velho de Sabará. E a Serra da Gandarela está sendo tombada. Então eu queria que vocês assumissem o compromisso de estar fazendo, porque é um contrato que vocês têm para estar recebendo mensalmente esse valor, para estar dando manutenção. Vocês vão estar sempre estando por aqui dando manutenção, tudo. Realmente vocês estão alugando casa, alugando alguma coisa aqui, está trazendo transtorno para o trânsito também, onde está passando vários carros pesados, as nossas ruas estão todas afundando, porque trator pesado passando, teve uma retroescavadeira que passou aqui, que infelizmente a cidade, as ruas são estreitas, parou o trânsito todo o nosso município, pessoas que tinham que ir trabalhar, pessoas que tinham que sair pela escola. Felizmente nós temos uma saída só, uma estrada só, então parou o trânsito. Então eu queria que vocês assumissem um compromisso de estar olhando isso para a gente, e estar respondendo essa Câmara o que vocês podem estar fazendo para o nosso município, porque é um município carente que a gente vive de repasse do governo. Então eu preciso que vocês ajudem a gente agora, já que vocês estão trazendo um grande transtorno nas nossas montanhas, onde que poderiam estar virando um condomínio, coisas que para vir trazer recursos para o nosso município, alguma coisa assim. Então eu queria ver com vocês o que vocês podem estar fazendo no nosso município. Só complementar, Leleco, estava com a palavra, e acho que isso que o Leleco coloca é muito importante, lembrar que um dos potenciais que a gente acredita como mandatário aqui do nosso território é o turismo, é o ecoturismo, é a cultura, e queira ou não, a gente tem uma linha de transmissão no início de caminhada de travessia, ele espanta um turista que chega. Por que espanta? Porque visualmente é uma coisa agressiva. Vocês vão onde ouvir. A gente descia o famoso descida do lixão ali, né? Esqueci o nome da descida hoje, como é que trata ali. E a gente bate de cara com um monte das antenas grandes que a gente entende que é para o uso futuro dela aí desse déficit de energia. Mas ainda assim volto a levantar a bandeira do ecoturismo, porque é ela que eu acredito que é um potencial. Então isso que o Leleco coloca, e eu junto com ele nesse sentido de saber qual é a verdadeira possibilidade de ter para a cidade uma contrapartida. Instalado essas antenas energizadas, a Mariana S.A. está recebendo grana para o município. O que ela pode transferir para o município em qualquer área? A saúde, por exemplo, a educação, o que é possível, o entendimento hoje dessa empresa de compromisso com o nosso município, com a nossa cidade. Só vou fazer voltar um pouquinho a relação à compensação. A compensação, novamente, ela é estabelecida pelo Estado e tem o Parque Serra do Gandarela, né? Por coincidência, ela é a unidade beneficiada dessa compensação ambiental, tá?
já teve firmado o termo de compromisso junto ao IEF. Quem é o gestor, e também só atualizando em relação à condição legal do Parque Nacional Serra do Gandarela, ele foi instituído em 2014, um decreto federal, tanto é que o gestor dela é o ICMBio. Então a gente entrou em contato, nós obtivemos a anuência dele e a Supran, sim, ela determinou que a condição para a compensação ambiental ela seja feita no Parque Nacional Serra do Gandarela. Ela foi firmada, ela já está sendo, por questões de cartório, por meio de regularização fundiária, tá? Então já está em vias bem final, bem final. É questão mais burocrática de documentação de matrícula, já referenciamento, desmembramento, porque a gente tem que fazer compensação, a determinação, né, foi feita, proporcionalmente aos hectares, né? Se a gente tem tantos por cento segundo a lei, tantos por cento ele é transformado em áreas e essa área a gente mapeou e determinaram que a gente fizesse essa compensação no Gandarela. Aí tem questão de topografia, georreferenciamento, desmembramento de matrícula, porque é difícil a gente encontrar a matrícula do tamanho exatamente que a gente quer. Então a gente foi contato, não conseguimos isso já está só em vias de cartório para finalizar e esperando o parecer final de aprovação do ICMBio, que é o gestor do Gandarela. Daniel, aí é uma compensação, por exemplo, passa por 8 municípios. É isso? É uma linha de transmissão. Município que você está falando, houve as audiências, definiu a compensação, uma compensação ou essa compensação especificamente, porque o Parque da Serra do Gandarela tem a maior extensão territorial dele parece que tem de Raposo, né? Territorial de Raposo, Rio Acima, essa questão. Minha dúvida, essa compensação é por toda os 8 municípios, é pela linha de transmissão, é isso aqui, ou, por exemplo, o município que passou, Nova Lima, um pedaço, Ouro Preto, tal, é total, é global. Isso é uma compensação ambiental e uma compensação social para a cidade. Isso aí eu não posso falar porque quem define é a Supran. Que faça as compensações. Olha, eu tenho levantamento dos meus impactos. Nos meus impactos eu proponho os programas básicos ambientais, aqui em Minas Gerais são especiais, programa de controle ambiental, que são, na verdade, os programas que eu vou adotar para minimizar os meus impactos. É claro que, mesmo minimizando os meus impactos, aquilo que for dano, não é compensação ambiental. Dano é dano, tá? Aí apura-se caso a caso. Inclusive é o que foi mencionado. Caso do Pesca Impacto, para pegar um exemplo prático. Né? Exatamente. Aí se analisa caso a caso, porque sim, porque aí não dá para misturar as coisas, né? Compensação é uma coisa decorrente da obrigação do licenciamento. O dano é dano, que pode acontecer a qualquer momento, mesmo depois de eu ter todo o licenciamento deferido. O dano é dano, né? E aí se averigua, levanta, a gente entra em acordo ou não, quase 5% dos casos é assim que a gente faz, até porque acho que é questão social, a gente gosta de manter um bom relacionamento, porque a gente vai manter essa linha operando por 30 anos, né? Então assim, a gente, dano é dano, compensação é compensação. A compensação, a gente é amarrado ao licenciamento, dano é outra coisa, entendeu? E aí é aprovado caso a caso aquela questão que tem que ser averiguada. Senhor presidente, ficou só 3 pontos aqui, rapidinho. Se não for possível responder agora, que seja encaminhado para a gente no prazo possível aqui. Que é o valor da obra, o valor mensal que a empresa recolherá, acho que isso foi colocado, né? Você falou que não é possível a receita. E a questão também de quanto foi pago o Anglo Gold, que hoje tem mais com o colega aqui. Essas 3 eu não sei responder. Tá bom. Mas isso é para levar essas perguntas para informar essa casa. Só para a gente não sair daqui solto. Prazo. Vocês conseguem responder isso para a gente aí com 30 dias, por exemplo? Eu falo em todos os casos, mas especificamente o valor que vocês pagaram para o meu gosto para passar no terreno de conflito. A gente consegue responder em 30 dias. A gente levanta as informações, a gente tem que ter. Boa intervenção.
prático, né? O que ficou? Eu até, essa a gente mata agora. Até, Daniel, por exemplo, eu vi que no início você falou assim, ó, a gente como empresa fala assim, mas será que isso aqui é o melhor? Né? Quer dizer, na prática, será que é o melhor, mas é definido em audiência? E eu tenho já emendando uma, por exemplo, você falou que é de 2013, né, o projeto, né? As audiências públicas, como foram, ou localização, a gente estava por aqui, a divulgação foi muito pequena aí, né, a nível de município, para participação, né, da gente. Tá. Só para do Gandarela, a gente até tem que esclarecer agora de uma vez, precisa dos 30 dias. Por meio de regularização fundiária. O que acontece? Uma coisa que aconteceu com o estádio do Atlético. Não sei. Eu, infelizmente... Teve que, como se fosse pagar uma multa, né? Eu acho que você vai explicar aí mais tecnicamente, mas ele também, o que ele teve que fazer de compensação ambiental foi regularizar um monte de território para o Parque Nacional de Serra do Gandarela através do CMBio. Acredito que seja a mesma coisa. Não sei, eu não sei. Eu só sei que existem algumas formas de você fazer compensação, principalmente quando tem intervenção em Mata Atlântica. Uma delas é o tradicional, que eles determinam alguma unidade beneficiada que pode ser federal. Mas eu posso falar alto também, né? Não, porque é gravado. Por favor, porque está sendo gravada a reunião. Pronto. Perdi aqui o raciocínio. O órgão ambiental ele pode determinar, por exemplo, ter uma unidade federal, estadual ou municipal, e aí para isso você vai contactar diretamente, firmar um termo de compromisso, e é onde vai ser realizado um plano de trabalho determinando o que vai ter que ser feito para cada unidade beneficiada. Nesse caso, foi o Gandarela, que é federal, e o próprio Gandarela, no meio do ICMBio, ele disse o seguinte: olha, a gente está com um problema muito grande de ocupação irregular. E a gente precisa manter esse parque da forma mais preservada possível. Então, a medida melhor hoje, principalmente porque é uma instituição recente, desde 2014, a gente precisa da regularização fundiária. Então, a gente vai começar com vocês, né? Inclusive a Mariana é a primeira a fazer a regularização fundiária de infraestrutura dentro do parque, tá? E assim foi feito. Então, é a aquisição de área para justamente eles manterem essa área preservada. Essa é a ideia da regularização fundiária, e a compensação é dessa forma no Gandarela. Na prática, por exemplo, dentro da área do parque tem alguma ocupação. Isso a gente tem ciência, né? Foi falado aqui, até nessa Câmara aqui, quando o pessoal que defende o parque passou por aqui, falou sobre isso. Até optaram, há exemplos lá de famílias, e é bom a gente ficar atento a isso, que tinham dificuldade de entender isso. Então o parque tinha até uma política que dizia assim: olha, são pessoas que a gente não vai ter pressa. São pessoas que não têm descendente, deixam a pessoa viver o resto da vida lá, são pessoas já idosas. Depois foi falado isso aqui, a gente ia ter status, esse tipo de coisa. É isso na prática, é indenizar, por exemplo, essa regularização fundiária que você está dizendo, por exemplo, o parque foi criado, dentro do parque criado tinha alguém que está lá com uma residência, um sítio, um casebre, alguma coisa. É isso que eu entendi, a princípio isso, é nesse sentido. O que é na prática a regularização fundiária? Isso. Tem duas formas. Uma é regularizar o que está irregular, sendo redundante, mas é isso. Não é esse o caso. A unidade de conservação, quando ela já está instituída, ou em fase de instituição, ela precisa na mata preservada. Tá? Então, a regularização, ela pode, nesse caso, a regularização ela pode consistir em regularizar os irregulares, ou pode adquirir terras particulares que já estão dentro da... Exatamente. É isso aí. Esse é o caso da nossa compensação. Por quê? Existe lá terras particulares que a gente sabe muito bem que com o tempo isso pode expandir, eles podem explorar, pode ter abertura para acesso, trilheiros, que parece que é um caso muito forte no Gandarela, né? Então isso tudo pode acontecer. E diante disso, quer saber, vamos começar a arrumar a casa? Então a gente tem propriedade particular aqui que a gente quer passar para o parque. Essa é a regularização da compensação nossa no Gandarela, tá? Mas teve uma outra pergunta, foi só isso? Ô Daniel, agora a questão, vamos voltar no assunto inicial,
a respeito do senhor do Pesca e Pague. Assim, você já tem uma data que vai fazer uma visita lá? Porque, se eu não me engano, parece que é uma fonte de renda desse senhor, né? Esse Pesca e Pague é uma fonte de renda desse senhor, entendeu? Então, eu gostaria que vocês... Não, a gente já está se comprometendo aqui. Amanhã mesmo, o nosso engenheiro ambiental, a nossa equipe vai até lá. Então, vamos pegar um contato com ele aqui e aí identificar tudo que foi mudando. Amanhã é sábado. Não, a gente trabalha no Trabalha sábado. sábado? Então, amanhã, então, vocês... Nos comprometemos a estar com ele. Não, por favor, porque assim, eu acho assim, uma fonte de renda dele, da família dele. Então, assim, pelo que a gente viu, vocês viram ali, é um estrago, assim, né? Com certeza. E procurar o lado mais rápido possível, não só do lado desse senhor, também do lado assim, das casas das pessoas lá do Galo. Porque, pelo que eu vi nas fotos aqui hoje, são as áreas mais atingidas, são do seu lado lá, né, Blanca? Logo no final do gol, onde abre um pouco. Não, a gente, até se permitir, no final aqui, a gente queria pegar o seu contato também. Se possível, amanhã mesmo, a gente faria esse contato também, caso tenha mais algumas pessoas que você pudesse nos passar o nome, para a gente procurar. Como é seu nome? Cleiton. Ok, obrigado, tá? Tá bom? Presidente, só porque o Daniel tinha mais uma coisa, tinha mesmo, eu mencionei sobre as audiências públicas, né? Como que foi isso? Infelizmente, essa é uma questão que, com a troca de gestão, como esse processo desde 2014, possivelmente a gestão de vocês em 2016. Iniciou em 2017, né? Atual. Mas esse processo iniciou em 2014, então possivelmente é uma gestão anterior. Não, mas a gente estava aqui. Eu e o Evandro estávamos. Porque assim, não necessariamente toda a composição ela é a mesma. Exato. Então isso acontece realmente, de perder um pouco o histórico do processo, inclusive dentro de um município. Foi feito sim audiência pública, tá? Com ampla divulgação, a gente tem comprovação, a gente pode até compartilhar isso, não tem problema nenhum, tem que ser público. Né? O nome já diz, a gente tem todos os preparativos prévios de programação, divulgação, rádio, faixa, teve tudo isso nos 8 municípios, tá? E ela ocorreu, e aí o órgão ambiental ela decide um ponto estratégico, que tem que ser feito isso, não somos nós, a gente até propõe, mas eles que batem o martelo e falam, eu quero que seja feito no município meio central. Então foi feito em Nova Lima, porque parece que eles entenderam. Geralmente é lá mesmo. Então, eu nem sabia, porque eu não sou daqui, e eles falaram, quero que seja em Nova Lima. Então tá bom, então foi em Nova Lima, teve disponibilização de transporte, teve tudo isso. Foi até uma universidade, uma faculdade, isso aí. Pastor, você me desculpa, eu não consigo ficar tranquilo uma hora dessa. Como que faz uma audiência pública para a população, disponibiliza transportes, faz o que for, mas lá no Vila da Serra, no Campos da Vila da Serra, para a população, você acha que alguém lá da Vila Bela, lá do, sabe? Porque assim, se desculpa, a gente exalta, mas é falta de respeito, cara, sério. Sabe, tem que ser, vamos centralizar porque são muitos municípios e tudo mais. Mas é população. Porque, Daniel, você não conhece Carioca, por exemplo, mas essa localização... Quem é mineiro aí, sabe então tudo. Essa localização aí por exemplo, praticamente na capital, que é divisa com Belo Horizonte. Todo mundo aqui sabe, né? Ou seja, que está praticamente na capital. Por exemplo, para ser sincero, para nós aqui está até perto. Se você comparar, por exemplo, se você está envolvendo Ouro Preto, é isso, por exemplo, está até perto. Mas eu tenho dúvidas, e assim, não estou duvidando da sua fala, né? De que essa divulgação, por exemplo, ela concentrou no município. Por exemplo, aqui os órgãos... qual que é a nossa comunicação aqui? Basicamente, hoje, lógico, está migrando, internet, essas coisas, né? Redes sociais. Mas nessa ocasião aí, carro de som. Faixa. Você quer, por exemplo, o município quer movimentar a população para participar, vai ficar de som na rua. Aí você faz um dia, você põe em Nova Lima, você põe lá numa rádio lá, põe de alguma forma, divulgou, cumpriu o protocolo. Mas na prática, e vou ser sincero, 13, 14, eu presidi a Câmara. E foram 2 anos muito intensos.
em que a gente viveu isso aqui, não de longe. Eu ia até te perguntar, você recebeu um comunicado deles aqui, presidente? Porque era a sua responsabilidade, né? Isso não recebi. Não recebi. Evidente que assim, agora com relação ao Gandarela, o parque vai estar respondido, né, da minha parte, mas eu concordo com a indignação do Rafa, porque a gente entende, vamos dar o exemplo da Mina Apolo, por exemplo. A Mina Apolo, as audiências públicas foram feitas em cada município, com ampla divulgação, com participação popular, com cinema lotado, né? Aí, microfone aberto, quem quis falar, falou, e foi dessa forma em todas as cidades, né? Em todas essas cidades. Interessante até, falando sobre Nova Lima, não que a gente não gosta de Nova Lima, a gente, né, é Nova Lima, né? Mas eu me lembro que uma das diretoras da Vale disse assim, olha, mandaram nós fazermos uma audiência pública em Nova Lima sobre o projeto Apolo. Nós não sabemos o porquê tínhamos que fazer uma audiência em Nova Lima. Não é um município impactado, não é um município onde tem a carro, mas mandou fazer uma audiência pública em Nova Lima. Fizeram, sobre o projeto Apolo, fizeram uma audiência pública em Nova Lima. Isso foi a diretora da Vale que nos posicionou a estranheza deles nesse sentido, né? Só com relação lá ainda ao Parque do Gandarela, eu acho que o Cleito queria falar alguma coisa, não sei se é para me esclarecer alguma coisa ainda mais com relação à regularização fundiária. Não, eu ia só ver os pontos que estavam ficando para ser respondidos. Tá? Eu anotei aqui a questão da receita, a compensação da obra depois de energizado e a compensação que foi do Gandarela, que ele explicou, e o valor total da obra. Certo? São esses 3 pontos. Presidente, eu queria fazer só uma colocação. Boa tarde. Daniel, a gente não deixa também de reconhecer a importância da energia elétrica, né? Evidente. Essa linha de transmissão é de Ouro Preto para cá, que eu já ouvi isso, ela está vindo de Ouro Preto, alguma coisa de... Você já falou, eu já pesquei com relação à questão de queda, né? Quando é linha de transmissão, vou falar na minha linguagem, uma linha local, por exemplo, a linha de acesso para Raposa, uma coisa de... No meio dessas situações que a gente ouviu, e a gente também, eu já emendo aqui agradecendo e a sua presença, né, o deslocamento, Marco Aurélio, que é o secretário, fez o contato, foi muito positivo, assim, o receber, né, a convocação, a prontidão de vir. Então isso foi tudo nos passado, para mim foi passado, não houve o óbice da empresa de vir, foi um pronto atendimento. Isso a gente faz questão também de ressaltar, porque há situações em que a coisa tem que ser mais, né, ali no tranco, e a gente vê uma predisposição de diálogo. Isso é positivo sempre. Quais os benefícios, por exemplo, práticos para o Brasil, para Minas, com relação à linha de transmissão? Por exemplo, para nós aqui, diminui o risco de queda de energia, digamos que se haja empreendimentos, isso facilita, a região ganha em valor, por exemplo, de expansão urbana, de algum distrito industrial. O que você pode falar para a gente nesse sentido, no caso concreto, que é o Cleito, né, com relação aos benefícios especificamente da energia elétrica, da linha de transmissão, não só a cidade, mas como um todo aqui a região? Bom, como ele comentou bem resumidamente, o objetivo dessa linha é ligar a subestação de Itabirito 2 à subestação de Vespasiano 2. Nessas duas subestações, são subestações de linhas de transmissão que atendem a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa linha passa a ser um contingente a mais, uma contingência a mais para o sistema. Então ele dá um reforço tem uma subestação que eu não sei o nome aqui, que atende Raposos. Se eu tiver alguma atividade industrial que tiver que entrar aqui, ela passa a ter um contingenciamento pela CEMIG, que me permite estar nessa região.
ela não atinge só a região aqui de Belo Horizonte. Como a gente falou, é um sistema interligado. Ele acaba também beneficiando outros estados, porque se eu tiver uma queda de energia em uma linha que está chegando em Itabirito, que passa, vamos dizer, por Espírito Santo ou um outro lugar, eu consigo alimentar esse outro lugar por essa contingência que você tem. É mais ou menos você fazer um anel para poder a energia circular ali. Se eu tivesse na minha residência um ramal, como você falou, chego lá, essa energia vai rebaixando, chega no ramal para chegar na minha casa 110. Ele só vem direto à minha casa. Se eu tivesse uma outra forma, como você tem na cidade, que às vezes você vê o cabo passando em volta do quarteirão, desligou o transformador aqui, eu consigo religar um outro, é restabelecido. Eu estou falando que isso é num nível mais alto de transmissão. No caso, vai beneficiar a região toda metropolitana de Belo Horizonte. Então, todos esses municípios, vamos dizer assim, passam a ter uma contingência de poder ter empreendimentos de maior porte. Às vezes pode ter uma empresa que poderia vir para Raposos, mas devido à demanda aqui, ela não consegue. Até mesmo agora. Senhor presidente, pelo uso da palavra, só para ficar registrado aqui e entender a disponibilidade, primeiro agradecer, como o pastor Aguinaldo fez, também farei. É difícil quando a gente faz convocação aqui, a empresa não aparece, a gente fica muito chateado mesmo, né, como representante, e a prontidão que vocês responderam, a convocação do Leleco, do colega vereador. Ainda assim, o Leleco estava conversando aqui com ele, saber, não marcar agora, mas saber qual a disponibilidade de uma nova audiência mesmo, ser para explicação, não é isso, Leleco? Para uma explicação para a comunidade sobre o que está acontecendo. Porque hoje a gente tenta dar voz, o colega ali faz o livre, saber como que a empresa pode promover isso, que seja aqui dentro dessa casa, não precisa de ir para um lugar maior, mas um retorno aqui para a gente ter a população mais ciente disso. E um horário também mais adequado, 3 horas é um horário difícil para a população estar trabalhando, né? Então tem que ser uma coisa noturna, para a gente não desde já deixar marcado, mas saber qual a disponibilidade da empresa para isso. Nós precisaríamos avaliar. Podemos responder para vocês posteriormente? Sim. Tá bom. Que a gente só aqui não podemos... Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Pelo uso da palavra, só falar que a oportunidade ela foi muito boa hoje. Lembro de um requerimento que o Alexander e eu fizemos até de convocação. Na hora, se tivesse essa convocação, acho que teria prejudicado essa reunião de hoje, porque a empresa foi bem solícita em enviar toda a documentação que ele citou no começo. A empresa respondeu, estava começando o serviço, a gente não sabia como seria feito, e ela enviou as licenças, enviou a anuência aqui do governo municipal, e desde sempre tem mostrado que, se caso precise, estará aí à disposição para prestar as informações necessárias. Então, é agradecer mesmo. Aqui a gente tem um trabalho enorme de empresas que, às vezes convocadas, elas nem respondem, não vêm. Então, de uma forma, agradecer e esperar um futuro próximo, né, para verificar o trabalho ao qual vocês disseram aqui, que é firmado com os órgãos competentes, para a gente estar aí atuando, fiscalizando e que seja feito o melhor para o nosso município aí. Tenho dito. Muito obrigado. Presidente, não vou deixar de exaurir as perguntas aqui. Gostaria de pedir a palavra novamente. Positivo. 2 questões, Daniel. Primeira delas é que o colega, não sei, desculpa, aí colocou 1%, né? Obrigado pela correção matemática aí, que na área de humanas às vezes dá umas escorregadas, né? Professor. Professor, né? Seguinte, 1%, a gente fez um cálculo aqui, essa empreitada, né, esse empreendimento da Mariana, 82 quilômetros, quase 10% do que for, se a gente fazer proporcionalmente, vai vir do território de Raposos. Então, só para a gente ter uma noção de justificar por que a gente, às vezes, pergunta qual que é a compensação
social, compensação ambiental, a gente coloca isso tudo porque um empreendimento onde 10% vende após em outros municípios é bastante. A gente pensar, né, são 82 quilômetros, não é isso? De linha. Então, fazer essa colocação e saber qual que é o procedimento e como que está o andamento, se aqui em Raposa existe alguma judicialização de algum processo para indenização que a empresa passou no terreno, alguma coisa desse sentido, porque a gente já tem informação que em Nova Lima já foi depositado, inclusive, na conta algumas indenizações feitas. Informação aqui do jurídico da casa. Eu posso te passar a posteriori, porque eu não estou com a lista aqui, mas todos os nossos processos ou foram amigáveis, e já foram concluídos, ou foram judiciais que ainda estavam em juízo. Mas a maioria dos que estavam ajuizados, no momento que você começa a construção, acaba se acertando, porque você tem a conclusão e a gente prefere não deixar a pendência para depois. Tá bom? São 8, pastor. Então eu vou terminar. Agradeço a presença do senhor Daniel, o senhor Cleiton, senhor Rafael. Fala demais, o senhor Tiago, obrigado pela sua presença. O senhor Márcio Adriano e o senhor Marcelo Félix e o senhor Vinícius Rodrigues. Em nome da Câmara Municipal de Raposa, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Assim, como os vereadores comentaram, é muito importante a sua presença e os seus esclarecimentos. Porque muitas vezes a gente convoca uma empresa, a empresa às vezes nem resposta dá para a comunidade. Aí a comunidade começa a falar, porque os vereadores da cidade não estão nem para a cidade, mas eles não olham que a empresa que nos dá a resposta para a gente. Então, terminando essa reunião, eu agradeço a presença de cada um de vocês e nós temos uma ata para assinar. Enquanto essa ata acaba de preparar, tem um café para vocês, ok? Esgotada a matéria dada pela ordem do dia, convoco os excelentíssimos senhores vereadores e convido as senhoras e senhores presentes para a próxima reunião pública ordinária que realizasse no dia 10 de dezembro de 2019, às 19 horas. A gente uma boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma